Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus tira algumas consequências da parábola dos semeadores. Você se lembra como aconteceu a questão da parábola dos semeadores? Jesus fala do semeador que saiu a semear, a semente caiu nos vários tipos de terreno, produzindo efeitos diferentes, até que finalmente, quando caiu no terreno bom, deu muito fruto. Acontece que essa parábola não foi compreendida logo de início. Então Jesus, privadamente, para os seus apóstolos, explicou qual era o significado dessa parábola. Nesse contexto é que faz sentido ler o Evangelho de hoje. Jesus diz assim: ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca num candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Vejam, Jesus está aqui falando claramente das parábolas, falando daquilo que Ele quer revelar. Ele falou das parábolas e o povo não compreendeu. Agora Ele está falando para os discípulos e Ele está dando a mensagem para os discípulos e dizendo: vejam, esta luz que vocês viram, quando vocês compreenderam a palavra de Deus, vocês não podem agora escondê-la. Vocês devem divulgá-la, porque, com efeito, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto e tudo o que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Então, aqui o primeiro ponto do Evangelho de hoje, que é o fato de que a palavra de Deus, o Evangelho, ele é divulgado. O Evangelho deve ser pregado acima dos tetos, super tecta, acima, todos devem ouvir. Acontece que poucos são aqueles que compreendem de fato. E poucos são aqueles para os quais brilha interiormente esse Evangelho, ou seja, que realmente compreendem. Pois bem, aqueles que tiveram contato com a palavra de Deus, que compreenderam, o Evangelho brilhou, você creu, você viu, então você não pode esconder isto. Jesus está dizendo: não há nada de escondido que não deva ser revelado. Se eu acendi no seu coração uma lâmpada, se você, ouvindo a pregação da palavra de Deus, teve essa lâmpada acesa no seu coração, você não pode colocar esta lâmpada debaixo do alqueire, debaixo de uma cobertura, de uma vasilha. Você deve sim colocá-la no candelabro para que todos na casa vejam esta luz. E aí vem a exortação direta para os discípulos. Jesus diz assim: portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis. Nós precisamos agora compreender que, uma vez que eu tive contato com a palavra de Deus, eu sou responsável, eu agora recebi algo a mais. A quem foi dado, vai ser exigido. Como é que Jesus expressa essa ideia? Dizendo assim: pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e aquele que não tem será tirado até mesmo aquilo que pensa ter. Ou seja, você, vamos supor, de 100 pessoas que estão dentro da igreja, muita gente vai lá, ouve a palavra de Deus, entra por um ouvido, sai pelo outro, não faz efeito nenhum. Você foi lá e viu. A luz foi acesa no seu coração. Então você agora tem uma responsabilidade. Então cuidado da forma como você ouve. Porque se você ouviu bem, se essa luz foi acesa, a quem foi dado vai ser acrescentado. Se essa luz foi acesa e você alimentar isso e pregar o Evangelho e quiser realmente ter uma vida de oração em que você transmite aquilo, essa luz vai cada vez mais iluminando. Agora, se você não age de forma responsável, como quem realmente sabe que viu essa luz, até o pouco que você tem vai ser tirado. Por quê? Porque a sua fé vai minguando, vai diminuindo, você vai se tornando uma pessoa fria e vai endurecendo o seu coração. Portanto, o Evangelho de hoje nos ensina como nós, discípulos que fizemos a experiência da fé, número 1, precisamos pregar o Evangelho e difundi-la, porque não podemos cobrir com a vasilha. Mas número 2, esta fé, essa luz interior, ela precisa crescer dentro de nós.
Porque a quem tem vai ser acrescentado. Mas se ela não crescer dentro de nós, ela vai diminuindo, desaparecendo, até que finalmente se apaga. Que Deus abençoe você e as palavras de Cristo iluminem o seu coração. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.